por nome de Júlio, da corte Augusta. E chegando no dia seguinte, Sidom e Júlio trataram Paulo de humanidade. Ele permitiu aí ver os seus amigos para que cuidasse deles. E tendo atravessado o mar, logo a Síria, Panfilha, chegando a Mira, na Lísia. Só aí, irmãos, levanta a tua Bíblia, Senhor meu Deus e meu Pai. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Deus, muito obrigado, Pai querido, por estar aqui na tua casa, na tua presença, com vida, com saúde, porque tu é Deus de providência, Pai, tu é Deus de milagre. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, porque a nossa vida, a nossa história é conduzida pelo Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Pode se assentar. Essa é uma palavra rápida. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, que Paulo foi mandado para a Itália. Junto com Paulo estava ali alguns presos junto com ele. Diz a palavra do Senhor que ali eles começaram a navegar em direção da Itália, juntamente com aqueles presos no navio. Diz a palavra do Senhor que quando Paulo, aleluia, estava com aqueles Júlio da corte, navegando em direção à Itália, por muitos dias, diz a palavra do Senhor, não havia sol, só havia chuva, tempestade. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que ali aquele barco começou a sofrer danos. E quando Paulo viu que aquele barco, ele começou a sofrer danos, Paulo ele começou a orar ao Senhor, porque ele sabia que naquela embarcação havia vidas que podiam correr risco. Diz a palavra do Senhor que quando Paulo ele fez um propósito ao Senhor, apareceu um anjo no meio daquela embarcação e disse dessa forma: Paulo, não temas, não te preocupe, porque ninguém dessa embarcação irá perecer. Diz a palavra do Senhor. Então Paulo ele parou de se preocupar, porque ele sabia que quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor, a nossa vida ela não é conduzida pelo homem, a nossa história ela não é conduzida nem planejada pela mulher, mas o Senhor ele começa a tomar frente da minha história e da tua história. E quando a história ela é escrevida pelo Senhor, ela toma outro rumo. Diz a palavra do Senhor que por causa daquela chuva, aquele barco já estava danificado e perdeu a direção. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando o homem coloca uma direção, ele vai para tal lugar, ela vai para tal lugar, sem falar com Deus, aleluia, ele não consegue, aleluia, porque Deus já entrou no barco, e o Senhor, ele vai dar outra direção, e o Senhor, ele vai dar outro rumo, porque se você navegar na tua direção, você pode sofrer danos, mas se você navegar na direção de Deus, a vitória para a tua vida. Diz a palavra do Senhor que ali, aleluia, aleluia, aquela vela daquele barco, ela começou a se quebrar. O barco já estava todo danificado, porque as pancadas daquelas ondas, ela começou a trincar aquele barco. Aleluia, diz a palavra do Senhor que aquele homem, aleluia, que estava na direção daquele barco, disse: vamos prender esses presos, que eles vão morrer afogados. Aleluia, porque já que nós não vamos chegar ao nosso destino, eles vão ficar no meio do caminho morto. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que ali aquele plano daquele homem foi desgraçado por Deus, porque Deus já tinha plano para o rumo daquela embarcação. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que ali aquele barco, ele
unção não vai te parar. Deus vai te dar uma nova direção. E essa nova direção vai ser mudança para a tua vida. Diz a palavra do Senhor que perdeu bens material, mas a vida de nenhum daqueles se perderam. E eles começaram a nadar, começaram a abraçá-lo na água, e eles saíram em direção à ilha chamada Malta. Diz a palavra do Senhor que quando Paulo chegou naquela ilha, juntamente com aqueles prisioneiros, eles foi bem recebido. Aleluia, tinha humanidade para eles. E ali diz a palavra do Senhor que havia uma fogueira, e no meio daquela fogueira havia os bárbaros que estavam ali, e ele estava se aquecendo, porque o frio já havia muito tempo ali. Não havia sol, era uma chuva, era uma neblina que parava. Aleluia, mas havia uma fogueira naquela ilha, que a qual aquecia aquele povo. Diz a palavra do Senhor que quando eles, aleluia, receberam Paulo, juntamente com aqueles presos, juntaram naquela fogueira. Paulo, olhando para aquela fogueira, achou aquele fogo muito pequeno, e ele começou a catar alguns gravetos. Paulo começou a catar algumas vides para atacar naquele fogo, para aquele fogo viesse a aumentar. Sabe o que é que eu vejo? Que o graveto hoje na vida do crente é o jejum e oração. Sabe o que eu vejo hoje? Que o graveto na vida do crente é o testemunho. Sabe o que eu vejo hoje? O diabo, ele vem oferecendo bandejas para tentar te esfriar, para tentar parar você na caminhada. Mas Deus manda te dizer: o que eu tenho para você é muito grande. O que eu tenho para oferecer para você é coisa preciosa. O que eu tenho para oferecer para você vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. É só se você crer, você vai levar a tua vitória. Deus está te dando um graveto hoje. Deus está te dando força para você jejuar hoje. Deus está te dando força para você orar hoje, não é amanhã, porque Ele está voltando. A trombeta, ela vai tocar. Imagine você agora um minuto, fecha o teu olho. Imagine que você morreu e você está na frente de Deus, e Deus abre aquele livro e coloca na tua mão, e você vai ler as tuas obras. Será que você está preparado para entrar nas mansões celestial, ou você vai ficar para o lado de fora? É necessário cada dia nós analisarmos a nossa vida, porque o Senhor está voltando. O Senhor está te dando força, o Senhor está te dando direção, porque Ele não quer que a tua alma se perca. Ele não quer que você se perca nas bandejas que a qual o diabo oferece, nos convites que o diabo oferece para tirar você da direção. E quando Paulo junta aqueles gravetos, quando Paulo junta aquelas vides, quando ele coloca no fogo, uma cobra morde a mão de Paulo. Diz a palavra do Senhor que quando os bárbaros viram aquela serpente, eles se assustaram, porque naquela ilha, quando não morria de mordida de serpente, morria de uma febre mortal. Diz a palavra do Senhor que aqueles homens, olhando para Paulo, disse: esse daí é um homicida. Aleluia, a justiça não sai da vida dele, ele vai morrer. E ali aqueles homens esperavam que Paulo, aleluia, morresse, que Paulo, aleluia, caísse duro. Mas sabe o que é que eu quero te dizer para você? Que enquanto alguém planeja para te destruir, o Senhor está abrindo um novo caminho para você mudar de estado, para você mudar de cidade, para você mudar de emprego, para você mudar de casa, para mudar a tua vida, a tua história. De repente você está em um lugar que ninguém dá nada por você, mas Deus manda te dizer para você assim:
Sabe por quê? O que Deus tem para fazer na tua vida está parado. E Deus vai usar uma tempestade para te despertar. E nessa tempestade você vai começar a orar. E nessa tempestade você vai começar a jejuar. E o Senhor vai mudar a tua vida. Enquanto os bárbaros esperavam que Paulo caísse morto, passou uma hora. Passou 2 horas e nada, aleluia. Paulo sacudiu aquela serpente no fogo. Sabe o que eu quero te dizer? Se tem algum pecado querendo te empatar, você entrar no céu, sacode no fogo, aleluia. Se você dormir com serpente, aleluia, sacode no fogo, que Deus vai queimar toda falsidade, aleluia. Começa a sacudir no fogo tudo aquilo que quer te impedir. Você tem aleluia, um relacionamento espiritual forte com Deus, aleluia. Quando Paulo sacudiu aquela cobra no fogo, aquela cobra soltou a mão dele. Passou 1 hora, passou 2 horas, aleluia. Os bárbaros esperavam que Paulo caísse morto. Mas eu quero dizer para você, tem providência de Deus na tua vida, tem providência de Deus na tua casa. Se você vive de milagre, minha filha, então se prepara. O que Deus vai fazer vai mudar a história. Se você vive de milagre, meu filho, começa somente a ligar o teu pensamento, porque o que Deus vai fazer vai mudar a tua história. Diz a palavra do Senhor que passou 1 hora, Paulo não morreu. Passou 2 horas, Paulo não morreu. E ali havia, aleluia, naquela ilha, um homem muito famoso, rico, por nome de Públio. Ele olhou para Paulo e viu na vida de Paulo a presença de Deus. Vai ter lugar que Deus vai te levar, e alguém vai olhar para você e vai ver a presença de Deus. E o melhor que tiver lá vai ser para a tua vida. O melhor que tiver lá vai ser para você, porque Deus, no meio de muitos, vai preparar o mel para você, e você verá a providência de Deus. Para fechar com chave de ouro, aquela ilha chamada Malta, ela também era chamada Ilha do Mel. E quando Paulo viu que Paulo não morreu, nem 1 hora, nem 2 horas, aleluia, havia um homem ali, Públio, com o nome de Públio, disse: certamente este homem é o homem de Deus. Pegou Paulo e levou Paulo lá na casa dele, hospedou, aleluia, por 3 dias. E ali naquela casa havia, aleluia, o pai de Públio doente. E quando Paulo colocou a mão, ele foi curado, e a glória de Deus foi manifestada naquela ilha. Sabe o que é que eu quero te dizer? Que quando Deus muda a tua vida de direção, é porque Ele tem obra para fazer. Quando Deus muda a tua vida de direção, é porque Ele tem obra para realizar. Muitas vezes não adianta nós questionar, não adianta nós reclamar. Se Ele deu a nova direção, é porque Ele tem a direção do barco, e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Paulo ficou ali por 3 dias fazendo a obra de Deus. Muitas vezes, quando vem a luta na nossa vida, nós já queremos desanimar. Quando o vento começa a soprar no nosso barco, a tempestade, quando alguém fala mal de mim ou de você, aleluia, muitas vezes você fala: eu vou lá tirar satisfação. Sabe o que eu quero te dizer? Deus quer saber quem é você. Deus está te provando, usando alguém para falar mal de você, porque Deus quer saber qual é o teu caráter. Ou você serve a Deus, ou você serve o homem. Quando alguém fala mal de você, minha filha ou meu filho, entra para o teu quarto, coloca na mão do Senhor, porque Ele encarregará de trabalhar, e Ele vai mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. Porque tem muitos crentes que quando o vento começa a soprar, porque o vento está soprando, porque essa luta está assim, eu já não aguento mais. Deus manda te dizer: eu permiti essa luta para você sair dessa zona de conforto. Eu permiti essa luta porque eu quero você orando, eu quero você com intimidade comigo, eu quero te dar o livramento, eu quero abrir porta, eu quero mostrar para você que eu sou Deus de providência. Só para quem crê, levanta a tua mão e receba a providência de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se põe de pé, meus queridos irmãos. Aleluia.